Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou Delis Amanda, professora de Ciências da Natureza, e estarei aqui com vocês tanto agora como pelos próximos momentos. Nosso primeiro conteúdo desse ano vai ser misturas homogêneas e heterogêneas. Então, antes que a gente lide com o assunto, misturas homogêneas e heterogêneas, é necessário que vocês entendam alguns conceitos e a gente revise algumas coisas. Por exemplo, vocês sabem o que é matéria? A matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E ela é feita de diversas moléculas quimicamente interligadas entre si. A matéria possui várias propriedades e elas são denominadas de materiais. Tanto que os materiais eles são diferentes uns dos outros e eles determinam a qualidade daquela matéria e com o que ela pode ser trabalhada. Como exemplos de materiais nós temos o algodão, a madeira, barras de ouro e até as pedras mesmo de granito. Vocês percebem que são coisas totalmente diferentes. Agora vamos às propriedades físicas da matéria. São aquelas que podem ser medidas e observadas sem alterar a composição química, ou seja, você não vai mexer na estrutura daquele material. Entre elas, nós podemos distinguir a massa, que é a unidade de peso, medida geralmente em quilogramas. Ponto de fusão, que é quando a matéria chega em ponto de se fundir ou se unir cada vez mais. Nós temos como exemplo uma água fervendo na cozinha da nossa mãe. Ponto de ebulição, que é quando a matéria chega a transformar o estado físico, mas não o estado químico. Que a gente também tem como exemplo a água, que é, através da fervura, ela pode se precipitar para o ar em forma de vapor. A densidade explica onde a matéria pode ser mais leve ou mais pesada. Solubilidade, que é a capacidade da matéria de se misturar com outra sem mostrar diferença de fases. E a substância, que é onde a matéria vai se modificar ou não. Agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo, que é misturas homogêneas e heterogêneas. A mistura homogênea ou heterogênea ela é constituída de substâncias, que nada mais é do que uma matéria ou uma estrutura formada exclusivamente por partículas quimicamente iguais. A substância, ela geralmente não é pura, porque ela tem uma diversidade grande de moléculas diferentes. E através disso nós vemos que as misturas, elas são formadas pelas substâncias que podem apresentar uma, duas, três ou mais fases. As misturas que apresentam uma única fase são chamadas de misturas homogêneas. E as misturas que apresentam mais de uma fase são chamadas de misturas heterogêneas. Como um exemplo, nós temos essa garrafinha aqui com água e óleo. O óleo ele é menos denso que a água. E isso faz com que ele sempre fique por cima. Eles não vão se misturar, porque possuem propriedades diferentes. E apesar de estarem no mesmo local, eles não têm afinidade química, entendeu? As misturas classificadas como heterogêneas, elas só vão mudar essa questão das fases mesmo. Enquanto a homogênea não aparece, que é o caso de água e sal, se você pegar na sua casa, misturar uma colher de sal num copo com água, pegar uma colherzinha e ficar chacoalhando, você vai perceber que o sal vai desaparecer. A água vai ficar totalmente igual, Uma única fase. E como eu mostrei a água e o óleo, duas fases distintas. Se eu colocar água e areia também, porque a areia vai precipitar por um momento, mas depois ela vai assentar no fundo do copo ou no fundo da garrafa ou qualquer outro material que você vai utilizar. E cada fase da porção da mistura heterogênea, ela apresenta um aspecto visual uniforme, dá para identificar e diferenciar. Como exemplos, nós temos no nosso slide a mistura de água com óleo, que eu mostrei para vocês, e a mistura de água e sal, mostrando que a homogênea tem apenas uma fase e a outra tem duas. Nós também podemos observar essas misturas através de outros materiais, não precisa ser materiais líquidos. Entre eles, nós temos o exemplo do granito. Se você pegar uma pedrinha de granito e observar a mesa de mármore da sua mãe, ou do seu pai ou da sua avó, você vai ver que
ela tem várias pedrinhas diferentes. E essas pedrinhas já mostram que é uma mistura heterogênea. Ela mostra várias fases, várias cores. Obrigada a todos, toda a atenção que vocês me deram agora. E é com vocês. Responda as atividades do seu caderno. Faça várias dinâmicas, interaja com seu professor, pois ele vai passar nas próximas aulas tudo o que você precisa saber, além do que a gente viu hoje.